baixe o volume dos seus celulares, para não atrapalhar a transmissão. Ele está no silencioso. Baixa o volume. Deu Tá certo? mesmo? Então, silencioso, o meu é sempre silencioso. Mesmo no silencioso, a gente baixa o volume. Boa tarde, amigos, amigas, companheiros, companheiras, cearenses, brasileiros, pessoas do mundo. Estamos aqui no blog da Dilma, no canal Mídia Livre, com os convidados Elano Maia, lá na ponta, Elano Maia, e a minha amiga Edna Teixeira, advogada, integrante do coletivo Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E a gente está tendo hoje aqui, diretamente da Casa Vermelha, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo no blog da Dilma para a gente poder conversar a respeito dessa grande notícia do dia, o Caixa 2 do Bolsonaro, né, Elano Maia? Pois para quem se coloca como arauto da moralidade contra a corrupção, é estranho isso. Estranho. Essa e outras posturas. Essa é a bola da vez, mas só para quem não entendeu ainda, saiu uma matéria na Folha de São Paulo relatando que 156 empresários estão contratando empresas para divulgar matéria no WhatsApp, falando mal, denegrindo o PT e o candidato Haddad, na monta de 12 milhões de reais. Esse é o valor que está sendo investido por estes empresários que são favoráveis ao candidato. E, obviamente, isso caracteriza-se muito claramente o Caixa 2. E daí a hashtag hoje com maior amplitude nacional, que sai internacional, é Caixa 2 do Bolsonaro. Então, aproveita aí e coloca também na tua página, no teu Face, no teu Twitter, a hashtag Caixa 2 do Bolsonaro. Elano, a gente está começando o programa com tudo hoje, né? A questão aqui é a seguinte, né? Como é a reação da mídia como um todo a esse Caixa 2 do Bolsonaro? A gente tem aqui, por exemplo, né, a Globo, né? Já em relação a um outro assunto, a manchete do jornal Globo diz o seguinte: médico faz avaliação e diz que ida a debates depende de Bolsonaro, única e exclusivamente Bolsonaro. E aí a gente vai ter, não sei se 2, né, porque hoje está marcado o primeiro debate, que aconteceria no segundo turno. Na verdade, o primeiro debate era para ter acontecido na última quinta-feira. Depois desse primeiro debate da quinta-feira da semana passada, já deveriam ter ocorrido mais 3 debates, ou seja, 4 debates onde ele não apareceu, e infelizmente os meios de comunicação cancelaram, porque, na minha humilde opinião, o que deveria acontecer era uma entrevista com o Fernando Haddad, né? Se a pessoa não quer participar, quem quer debater deve debater, ou seja, ele poderia passar, por exemplo, por uma sabatina de vários jornalistas, e aí ele passaria quais são as propostas que ele tem sem poder debater, porque não existe um outro lado para debater, né? Então, como a gente não tem exatamente esse posicionamento, hoje ele não tem nem mais a defesa dos médicos, porque o médico faz uma avaliação e diz que ir a debates depende só do Jair Bolsonaro. Agora ele pode também usar como desculpa ser uma estratégia não participar dos debates. O que você acha, Edna Teixeira? Obrigado pela presença aqui. Lembrando de agradecer também. A audiência lá em cima. Agradecemos o apoio da Casa Vermelha, espaço comunitário do vereador Guilherme Sampaio, vereador pelo PT aqui de Fortaleza. E a gente. Não. Ele foi candidato a deputado, ele é suplente hoje. Foi muito bem votado. Super bem. Então, Edna, o que você me diz a respeito desse assunto? Bom, em relação a estar acontecendo, né, dessas 156 empresários que foi falado primeiro, Bolsonaro está violando a lei eleitoral. Então, o que é que nós esperamos? Que o TSE tenha uma atitude enérgica, né? Porque se viola a lei, é preciso ter punição exemplar, né?
para que haja um equilíbrio entre as forças, as duas forças e os dois projetos que se apresentam agora para o Brasil. E ainda muito grave também é o do Bolsonaro se utilizar, né, desse problema dele de saúde para fugir aos debates. Nós sabemos que ele não quer mesmo ser confrontado com as suas ideias, com seus projetos, porque ele se demonstra não estar preparado para o confronto das ideias. Isso é que é importante. Bom seria que as pessoas que estão indecisas, que estão observando, né, esses projetos e as publicidades, né, vamos dizer, as campanhas na televisão, as entrevistas, inclusive nas mídias sociais. O horário eleitoral. O horário eleitoral, eles se preocupem de comparar, né? Porque se a pessoa não se coloca à disposição do povo para analisar o seu projeto, o que é que ele tem a esconder? Qual é o medo dele? Ele não quer se expor para que as pessoas descubram que ele não tem conteúdo, que as suas ideias não têm substância nenhuma, e que ele não tem projeto para o Brasil, não é? O Bolsonaro tem se exposto muito, clamando por violência, olho por olho, dente por dente, bandido bom é bandido morto, não é? E sendo ele evangélico, como ele professa essa fé, e tem um grande apoio dos evangélicos, dos cristãos, de parte da Igreja Católica, ele deveria seguir os ensinos de Jesus Cristo. O que diz Jesus Cristo em relação aos bandidos? Jesus Cristo diz que ele morreu na cruz pelos pecadores. Ele ama os pecadores. Ele veio para que todo aquele que nele crê tenha os seus pecados perdoados. E para Jesus não existe pecado pequeno nem pecado grande. Não é? A gente não costuma misturar religião com política, mas a religião está na onda. Não é? Ele está utilizando a religião, não só ele como seus seguidores, para angariar seguidores, né? Para angariar a simpatia para o seu projeto. Isso é uma forma de manipular. E eu lamento muito que os pastores, alguns padres, alguns religiosos estejam manipulando, né, e usando a fé dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos membros de suas igrejas, pelo meio do medo. Eu sou evangélica da Igreja Batista, sou Edna Teixeira, sou muito conhecida na igreja. A minha igreja, que eu frequento, tem mais de 1000 membros, é ali na Silva Paulé, Igreja Batista, primeira Igreja Batista, mas eu não concordo com o que está acontecendo e que os evangélicos e os cristãos estão fazendo, porque isso não foi o que Jesus Cristo ensinou. Gostei muito da carta do Haddad e eu gostaria que até que a gente falasse um pouco sobre a carta dele hoje. Então, Edna, aqui a gente tem uma cópia da carta do Haddad e eu acho interessante que a gente leia ela, né, para que os nossos as pessoas o som não tá bom? Não, pergunta se o som tá baixo ou não. Vamos lá, quem está nos assistindo aí nos dê algum feedback em relação ao som, se o som tá bom, se o som tá baixo, para que o Daniel, o nosso comandante aqui, faça as correções necessárias. Então eu vou tomar a liberdade, vou pedir para vocês aí para que ouçam um pouco a leitura que eu vou fazer da carta de Haddad ao povo evangélico. Abre aspas, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:12. Quero me dirigir diretamente ao povo evangélico neste momento tão decisivo da vida do nosso Brasil, cujo futuro será decidido democraticamente nas urnas no próximo dia 28 de outubro. Para estar no segundo turno, tive que vencer uma agressiva campanha baseada em mentiras, preconceitos e especulações massivamente espalhadas pelo WhatsApp e outras redes sociais contra mim e minha família. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Essa parte é Provérbios 6:16-19.
uma pausa só para chamar a atenção para essa parte, que ele diz, né, que foi Deus que escreveu, né, através dos seus discípulos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, diz estas 6 coisas o Senhor odeia e a sua alma abomina, né, a sétima, é a língua mentirosa. Então, esses fake news são coisas mentirosas, né, mãos que derramam sangue inocente, o coração que baquina pensamentos perversos. Então, quando se pensa em matar o bandido, olho por olho, dente por dente, o que Deus ensinou foi a regeneração. Deus, Cristo, mandou Cristo, né, aqui na terra, ele se fez homem, para que essas pessoas que cometem crimes possam ser recuperados. E a lei também seguiu mais ou menos esse raciocínio. Tanto é que o objetivo da lei é socializar e ressocializar essas pessoas, tratá-las e devolvê-las à sociedade recuperadas. Então era muito bom que as pessoas que estão pensando em votar no Bolsonaro, ou os indecisos, pensem nisso. Outra coisa que Deus ensinou foi que a gente seja tardio em julgar. Então as pessoas, há esses fake news e as pessoas se apressam em julgar, acreditam nas coisas que são colocadas no WhatsApp sem pesquisar nas fontes oficiais. Eu avisa que nós vamos mudar o som. Eu vou reforçar aqui o pedido para que vocês nos deem um feedback a respeito do som. Vou aproveitar aqui para fazer. Você vai mudar o som. Bom, já que a gente está pedindo aqui um feedback do som, eu gostaria de agradecer a audiência aqui do Gustavo Melo e demais defensores do candidato Bolsonaro que estão nos ouvindo. E é importante, de fato, que vocês nos escutem para que vocês possam minimamente se abrir para a reflexão e para o diálogo. E é bom que se diga... Cortou? Minuto. Já está falando. Como é que é? Você sabe se ouviram? O que eu falei foi Pode falar. Foi direto. Foi, né? Dá para ouvir? Está todo mundo ouvindo? Alguém pode dar um feedback a Pode respeito? falar. Pode falar. Pergunta como é que está o som agora. Gustavo. Pergunta como é que está o som agora. Está ouvindo aí, Gustavo? Você está conseguindo ouvir bem? Bom, seja bem-vindo, você, Gustavo, defensor do Bolsonaro e demais companheiros que também não são defensores do Bolsonaro. Esse é um momento de diálogo, né? E é bom lembrar que fake news e mentiras não são favoráveis ao diálogo. Há uma informação que é colocada repetidamente de que o ex-presidente Lula teria se furtado de participar de debates. E essa informação ela é uma meia-verdade, porque defendemos essa luta
E, obviamente, nós acreditamos na vitória e vamos trabalhar para que ela aconteça até a última hora. Portanto, você que defende esse candidato, que defende a moral e os bons costumes e faz uso do discurso contra a corrupção, procure se informar, porque, infelizmente, este não é, nem de longe, uma pessoa que seja isenta de corrupção. E aí você pode levar para o processo de corrupção das mais diversas formas que você queira entender. Desde a empregar familiares a receber recursos de empresas que tinham envolvimento com a Lava Jato. E agora, mais um processo, e agora mais grave, que é dentro da campanha, o uso do dinheiro a partir de um Caixa 2. E não é pouco dinheiro. São 12 milhões de reais investidos no segundo turno para denegrir a imagem do candidato e do PT no WhatsApp. Até nisso existe a covardia, porque no Facebook o anonimato é quase impossível. No WhatsApp não, o anonimato é quase a realidade. Nem nisso os candidatos e seus apoiadores trabalham com honestidade. Portanto, se queres um país honesto, um governo honesto, não vá nessa, não caia nessa mentira, porque está cada vez mais clara que é uma grande farsa. Foi uma farsa no primeiro turno e está se confirmando ainda mais no segundo turno. Caixa 2 do Bolsonaro está escancarado para o mundo inteiro. Se você usa o discurso de combate à corrupção, de moralidade, repense caso você defenda o candidato Bolsonaro. E eu vou te dizer mais uma razão do qual é absolutamente necessário que você apoie e faça campanha para o Haddad. Foi no governo do PT que toda a legislação que possibilitou que o colarinho branco vá para a cadeia foi aprovado. Escute bem. Tanto no Congresso Nacional. Tanto no Congresso Nacional. Como proposta do Executivo. Escute bem. Pergunta se o som melhorou. O som melhorou? Tá ouvindo bem aí? Tá com ruído? Tá com ruído? Hein, Gustavo? Tá ouvindo bem, Gustavo? Tá? Gustavo, sai um pouquinho das palavras-chave aí de desgoverno. Sai um pouco dos mantras, entra para reflexão. Marília Lima. Escreve um texto aí legal, fundamenta, né? Maria Lima que tá agora. Pergunta a ela se o som tá legal. Maria Lima, tá bom aí? Dá para ouvir? Você tá conseguindo compreender as ideias? Vou só relembrar para vocês. Toda a legislação que permitiu que crimes políticos pudessem levar as pessoas à cadeia foram produzidas nos governos do PT. E o país tem mais de 500 anos. Por que que nada disso foi feito antes? Uma outra coisa que o governo do PT fez, e qualquer um pode atestar, foi sempre indicar o chefe maior do Ministério Público sendo o eleito com maiores votos dos representantes do Ministério Público. Nenhum governo havia feito isso até então e foi só tirar o PT do poder que isso deixou de acontecer. É bom lembrar que a Raquel Dodge não foi a que mais foi votada, mas ela é a representante hoje, posta pelo presidente. Foi só mudar de governo, tirar o PT e essas práticas deixaram de acontecer. Então reflita, nós temos o mesmo interesse como você tem de combate à corrupção, mas não acreditamos que a corrupção se dá por um ou por outro. Portanto, comente, curta, compartilhe aqui a nossa live. Nós estamos aqui trabalhando e construindo um diálogo aberto e franco. Faça pergunta que nós daremos também respostas, ok? Então, vamos para frente que eu também não posso monopolizar a bancada, né, companheiros? Você me se apresenta. Completamente. Falando em representar, eu gostaria de voltar aqui a ler a carta que o Haddad escreveu para todos os evangélicos do Brasil. Então, ele diz o seguinte, aqui continuando depois
dessa parte em que ele cita a Bíblia, né? Minha vida em primeiro lugar. Sou cristão, venho de família religiosa desde o meu avô, que trouxe sua fé do Líbano quando migrou para o Brasil para construir vida melhor para sua família. Sou casado há 30 anos com a mesma mulher, Ana Estela, minha companheira de jornada que criou comigo 2 filhos, nos valores que aprendemos com nossos pais. Sou professor, passaram por minhas mãos milhares de jovens com os quais aprendi e ensinei meus sonhos no Brasil digno e soberano. Minha vida pública, em segundo lugar, minha atuação como ministro da Educação e como prefeito de São Paulo, fala por mim. Abri as portas da educação para os mais pobres, das creches, nas quais o governo federal passou a investir pesadamente em minha gestão, à universidade. Antes do ProUni, do FIES, sem fiador, do Enem, da criação de vagas em instituições públicas e gratuitas de ensino e das cotas raciais, o ensino superior era inacessível para jovens negros, trabalhadores e da periferia. Busquei humanizar a metrópole que me foi confiada, buscando inovações para ampliar os direitos à moradia, à mobilidade urbana, ao meio ambiente sadio e à convivência fraterna. Sempre contei no MEC ou na Prefeitura de São Paulo com a parceria com todas as denominações religiosas. Tratei a todas de forma igualitária. Os governos Lula e Dilma, bem como nossos governos estaduais e municipais, sempre reconheceram 2 pilares do Estado democrático. É laico e, como tal, não privilegia nem discrimina ninguém em razão de sua religiosidade. Nenhuma igreja foi perseguida. O direito de culto sempre foi assegurado e a liberdade de expressão também. Nenhum dos nossos governos encaminhou ao Congresso leis inexistentes pelas quais nos atacam. A legalização do aborto, o kit gay, a taxação de templos, a proibição de culto público, a escolha do sexo pelas crianças e outras propostas pelas quais nos acusam desde 1989 nunca foram efetivadas em tantos anos de governo. Também não constam do programa apresentado por Fernando Haddad. Abre aspas. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mateus, do versículo 7 ao 15, página 17. Os frutos que quero legar ao Brasil como presidente são a justiça e a paz. Emprego para milhões de desempregados e desempregados poderem sustentar com dignidade suas famílias. Salário justo com direitos que foram eliminados pelo atual governo e que serão trazidos de volta com a anulação da reforma trabalhista. E o direito à aposentadoria, ameaçado pela reforma da Previdência, apoiado pelo atual governo e meu adversário. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1,17. Quero governar o Brasil com diálogo e democracia, com a participação de todos e todas que se disponham a doar de seu tempo e talentos na construção do bem comum. Um governo que promova a cultura da paz, que impeça a violência, que nunca use a tortura e da guerra civil como bandeiras políticas, que una novamente a nação brasileira para que volte a ser vista com esperança pelos mais pobres e com respeito pela comunidade internacional. Apresento-me, pois, diante dos irmãos e irmãs das mais variadas denominações cristãs, com sinceridade e honestidade, que sempre presidiram minha vida e meus atos.
A Deus clamo como um salmista. Abre aspas. Guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Fecha aspas. Salmo 25:5. E a vocês peço justiça, a justa apreciação de meus propósitos e o voto para concretizar essas intenções num governo que traga o Brasil aos caminhos da justiça, da concórdia e da paz. Quem escreveu isso foi Fernando Haddad. Eu gostaria de dar um abraço aos internautas Tânia Campos Duque, Marilde Félix de Souza, Rosiane Souza, Margarida Pereira Cunha, Sueli Caldeira, Zezília Torres, Edivânia Santana, Tânia Anjos, Edna, Vera Queiroz, Linda Pires, Maria Betânia, Dilza Nascimento e Conceição Lima. Nós estamos aqui no blog da Dilma, com uma transmissão pelo canal Mídia Livre também, eu, Elano Maia e a companheira Edna Teixeira, aqui diretamente da Casa Vermelha, que vamos voltar diretamente da Casa Vermelha, que é um espaço comunitário mantido pelo vereador Guilherme Sampaio, suplente de deputado estadual. E agora eu gostaria de voltar a um tema que a gente abriu aqui o programa. E eu gostaria que todo mundo compartilhasse, né, ainda mais essa transmissão, para a gente poder atingir picos ainda maiores, segundo o nosso coordenador aqui, o Daniel Pio Bezerra. A notícia é a seguinte, né? Empresários apoiadores de Jair Bolsonaro deram nada menos do que 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, se a gente investir em educação, dá para fazer mais ou menos o que meu companheiro de mesa aqui, Elano Maia. Ô, Daniel, dá uma mãozinha. Vamos colocar mais lenha nessa fogueira. Em termos de educação, dá para a gente fazer o que, meu camarada Elano Maia? Bom, 12 milhões na educação faz muita diferença. Se for falar em merenda escolar, dá para comer muito arroz com feijão e carne, viu? Agora, se a gente for falar em transporte, que também é uma política pública implementada com muito êxito pelo PT, também dá aí algumas dezenas de ônibus para transportar estudantes para a escola. O verdadeiro kit gay, né? E aí, se formos falar de prédios e instituições, daria para fazer aí tranquilamente pelo menos umas 6 escolas padrão MEC a serem implantadas aí no país, né? E aí eu queria aqui mais uma vez colocar e agradecer. Os Bolsonaro estão dizendo aqui que o PT em 13 anos não fez nada. O que você responde? Bom, exatamente, eu vou me reportar a esse pessoal, ao Davi, Ronalds, Alexandre, Eide, John Kelvin. Cara, o processo democrático, ele é saudável para todo o país. Saber o que foi feito nesses últimos anos é muito fácil, basta pesquisar. Para a educação, que aí é um discurso que muitas vezes nos une, ou une a todos, é necessário uma educação de qualidade e tal, todos nós acreditamos e queremos isso. Mas é preciso sair da mera retórica e ir para a prática. Vamos bem lembrar quantos institutos federais o país teve em séculos de sua existência, até o PT chegar ao poder. Se você não sabe, era pouco mais de uma centena. Se eu não estiver enganado, acho que eram 114. Tá? Hoje, nós temos mais de 500 centros, institutos federais de ensino, que são hoje as maiores referências de educação no país, onde tem profissionais mais bem pagos, infraestrutura com melhor qualidade. E esses institutos foram implantados, em sua grande maioria, no interiorzão do Ceará, no interiorzão do Brasil, não só nos grandes centros, não só onde já vinham sendo favorecidos nos últimos tempos. Sem falar nos diversos de outros programas que foram desenvolvidos na educação básica, né, que vocês... Aliás, eu não sei se os defensores sabem do que o seu candidato defende, mas seu candidato, no seu plano de governo, sempre coloca de fortalecer a educação básica. Todavia, não há uma proposta concreta e objetiva do que é isso. E quando a gente fala em educação básica, a gente precisa saber do que é o Fundeb.
Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, que foi uma verdadeira revolução, trazendo novos recursos para que municípios e estados possam dar qualidade, possam melhorar seu atendimento na educação básica. Esse Fundeb foi implantado pelo governo do PT. O do Piso Nacional do Magistério foi outra grande medida implantada de fortalecimento da educação básica. Os professores ainda ganham muito mal, mas antes do PT ganhavam muito pior. Hoje nós temos um piso nacional onde nenhum professor trabalhando 40 horas deverá ganhar menos que R$ 2.400. Isso dá quase 3 salários. Antes, a realidade nossa aqui de cearense era do professor ganhar no máximo um salário mínimo para trabalhar 2 turnos. Nós queremos e precisamos de mais. Não é só com R$ 2.400 que nós vamos ter condições de dar uma educação pública de qualidade. Mas nós já avançamos. A grande questão é o que é que vai ser feito por este que diz que prefere fortalecer a educação básica, porque ele não estabelece quais serão essas medidas e fala em fortalecer a educação à distância. O seu filho fala em colocar um voucher. Para quem não sabe o que é voucher, é uma espécie de cheque que o governo pagaria às instituições privadas para atender a demanda do serviço público, privatizando ainda mais o processo da educação. Essa experiência nós já vivemos no passado e ela não foi exitosa, muito pelo contrário, ela foi desastrosa. Estamos aí para avaliar, para analisar as propostas que estão postas. O que hoje é proposto pelo candidato Haddad é a utilização desses mais de 500 institutos federais para fortalecimento da educação básica. E aí coloca de maneira muito clara e objetiva que esses institutos irão atuar nas escolas de educação básica do seu entorno, seja com ajuda na formação dos professores, a infraestrutura das escolas e também na atuação dos demais profissionais. Assim se constrói propostas reais de melhoria da educação básica. E está perfeito? Tá não, está longe de estar. Há que se melhorar ainda mais. Mas não se melhora com propostas e ideias vagas. Assim como não se melhora quando se diz que é honesto e cada dia mais fica claro que de honesto não tem nada. Não basta o dinheiro da JBS, não basta os funcionários fantasmas, não basta a família toda envolvida na política. Agora aparece o Caixa 2. Caixa 2 do Bolsonaro, aliado a empresários, gastando 12 milhões de reais para denegrir e transformar mentiras em verdades, usando o WhatsApp. Até na rede social, este candidato e seus apoiadores são covardes, porque no WhatsApp não tem como identificar quem está enviando. No Face tem. Aqui nós estamos dando a cara à tapa. Você vai saber quem sou, quem são e quem é esse blog. No WhatsApp não, companheiro. 12 milhões é muito dinheiro. Só para que você tenha ideia do que é 12 milhões, nenhum candidato do governo do estado do Ceará poderia gastar mais do que 9 milhões e 700 mil em toda a campanha. E o que está posto pela Folha de São Paulo é que os apoiadores do Bolsonaro investirão 12 milhões em uma semana. Investiram já, né? Em notícias falsas, em fakes. Isso é crime eleitoral. Cabendo aí a possibilidade, inclusive, de uma cassação dessa candidatura. E olha, quem sabe, se tivesse aí com a cassação, o segundo turno seria Haddad e Ciro Gomes. A disputa e o debate, tenho certeza que do debate o Ciro não foge, como o candidato Fujão faz, porque não tem outra explicação. Liberação de médico já tem, mas antes da liberação de médico, tinha também a possibilidade, pois ele fazia atos públicos, ele fazia lives e todas as possibilidades, entrevistas, né?
E o candidato Haddad se propôs a fazer o debate até numa enfermaria, se preciso fosse. Mas a covardia do candidato é tão grande que optou por fazer discussões em rede social, em Twitter. Mas até aí não foi feliz, né? Porque ele faz a provocação e recebe de volta, dizendo que venha debater, né? Vamos fazer o debate, não é só em rede social. E o caixa 2 do Bolsonaro é a bola da vez. Aproveita aí, companheiros. Os companheiros aí, o Simel, Maria, Tereza, Regina, Eliane, Gislene, companheira Estenilda de Jaguaruana. Bota aí, comenta, compartilha, coloca a hashtag Caixa 2 do Bolsonaro. A máscara caiu. O mentiroso foi descoberto. As mentiras que vinham sendo colocadas até então estão cada dia mais abertas. A ferida está aberta. É hora da gente se encontrar com nós mesmos, brasileiros. Nós queremos um país melhor. Nós queremos uma educação de qualidade. Nós não queremos ódio. Nós não queremos armas. Precisamos mudar, é verdade. Mas não mudar para pior. É necessário mudar para melhor. Ter uma educação de melhor qualidade, uma segurança de melhor qualidade. E nós não vamos ter mais segurança tendo uma arma no bolso ou em casa. Porque quem tem que dar segurança é a polícia. É o Estado. Através da articulação da Polícia Federal com as polícias estaduais atuarem para coibir e atacar o crime organizado. Vamos lembrar bem, a Polícia Federal, antes do governo do PT, trabalhava basicamente fiscalizando as fronteiras. Quantos inquéritos e quantos políticos foram presos até o PT vir ao poder? Você lembra de algum? Porém, o PT assume o poder, fortalece a legislação de combate à corrupção, fortalece a Polícia Federal, coloca os caras para trabalhar, para investigar, colarinho branco, e começam a dar resultados. Inclusive, o PT tendo que cortar na própria carne, coisa que nenhum outro tem coragem, dando autonomia ao Ministério Público. Esta autocrítica que alguns colocam, que alguns reclamam, estamos aqui fazendo. O candidato Haddad já fez por diversas vezes. A autocrítica que nós temos que fazer é a de lembrar que nós fortalecemos o combate à corrupção. Que existem companheiros que erraram e esses companheiros estão respondendo por isso. Como também existem processos que são verdadeiros absurdos, que só acontece com o petista ou com um ou outro petista. E isso nós não podemos aceitar. É um verdadeiro escárnio. Mas vamos lembrar. Até mesmo porque a lei é para todos. A lei é para todos. E aí vamos lembrar o seguinte: se a PF, ao ser colocada para trabalhar no combate à corrupção, conseguiu prender um bocado, como é que vai ficar a vida do crime organizado se a PF for trabalhar com as polícias estaduais? Porque é isso que o companheiro Haddad propõe. Utilizar a PF para continuar combatendo a corrupção e também o crime organizado. Fortalecendo a PF, como já vem fortalecendo, com concurso, com equipamento, com investimento. Ele propõe derrubar a PEC do teto. Não tem como aumentar o combate à corrupção, não tem como melhorar a educação, não tem como melhorar a saúde, não tem como melhorar a segurança, se não derrubar a PEC do teto dos gastos. Que o companheiro lá, o companheiro não, de companheiro não tem nada, mas o adversário, que também não é inimigo, como você que defende o Bolsonaro, não é inimigo não. Nós somos brasileiros, todos nós somos brasileiros. Talvez estejamos em locais ou posições ideológicas opostas, mas todos nós queremos o melhor para o Brasil. E o melhor para o Brasil são ideias sérias, é investimento. Não é retirar do Estado a responsabilidade e jogar para o pai de família a responsabilidade de proteger a sua casa e a sua família. Nós já vivemos isso.
nós tivemos foi grandes prejuízos. Briga de bar virando assassinato. Briga de vizinho vai resolver na bala, no tiro. É isso que você quer? Quantos acidentes de crianças brincando em casa já aconteceram? Mesmo com a redução das armas, nós temos visto isso. Você imagine se aumentarmos as armas na mão do cidadão, na mão do povo. E eu vou lembrar mais uma vez que eu tenho conversado com diversos colegas policiais. Meu amigo, sem as armas fáceis como hoje, tá? Porque qualquer cidadão pode ter arma, viu? Precisa apenas cumprir a lei e ele tem direito a ter arma. Mas não é assim tão simples. Hoje os bandidos acabam cometendo assaltos em escolas, em outros espaços, para roubar revólver 38 de vigilantes que estão ali trabalhando para fazer a vigilância, porque tem dificuldade de acesso às outras armas. E me diga uma coisa, se essas armas forem fáceis de ter acesso, eles vão precisar roubar de vigilante? É outra coisa, né, Ilana? Não vai precisar roubar de vigilante, porque vai ter arma suficiente, né? Se a gente for olhar o preço de uma arma, né? Sim. Uma arma custa R$8.000, R$12.000. Você tem certeza que você vai ter tudo isso de dinheiro para investir numa arma? Ao invés de investir, por exemplo, na educação? O bandido tem. O bandido consegue esse dinheiro porque, na verdade, para ele é um investimento. Ele investe na arma para fazer dinheiro. Dinheiro fácil. E é muito interessante também ressaltar que a arma, muitas vezes, até o próprio policial que é treinado para isso, está armado, ele é vítima também dos bandidos. Isso. Então, estar com uma arma não significa estar inseguro. Pelo contrário, ele pode pegar a minha arma e utilizar contra mim, né? Então, eu considero que agora, com tudo isso que está acontecendo, que está vindo à tona, né, aos nossos brasileiros, os nossos ouvintes, nossos telespectadores, parem um pouquinho para refletir, não é? Se, como diz, se os frutos, né, se os frutos do Bolsonaro, que hoje é deputado e é impresidenciável, os frutos durante toda essa carreira política dele o coloca, né, numa situação de um bom presidenciável, né? Se ele, durante todo esse tempo no parlamento, não foi capaz de melhorar a vida do seu povo no Rio de Janeiro, de ter projetos para o Rio de Janeiro... Ô, Edna Teixeira, você não está sendo justa. Do povo dele, ele melhorou a vida, né? Ele colocou todos os filhos na política. E aí as pessoas ainda vêm falar sobre honestidade, né? E ele foi tão bonzinho que ele colocou uma pessoa para ganhar lá no gabinete dele, e a pessoa estava vendendo açaí, né? Olha aí. Entendeu? E aquele lá caseiro também, né? Para cuidar da casa dele, estava também no gabinete, né? Sem falar nos no dinheiro que ele recebeu da JBS, ao invés dele retornar para a JBS, que se faz o honesto faria isso? Eu, pelo menos, se alguém depositar na minha conta, eu vou depositar para quem depositou. Mas para o meu partido trazer para mim ele é mentiroso e desonesto. Ele é desonesto com essa candidatura, com essa eleição. Olha, observe a postura do Haddad. O Haddad, em momento algum, ele age com desonestidade, ele é ético, ele trata os seus adversários de forma honesta. Então, eu fico pensando, os cristãos praticantes, que estão aí com seu ódio, com seu antipetismo, é como se fosse, lá em casa, tivesse infestado de alguma doença, de alguma coisa, eu botasse um veneno tão forte que matasse a mim e a minha família. Então, às vezes, a pessoa vai, eu vou botar no Bolsonaro porque vai mudar. Vai mudar o quê? Mudar para pior? Porque pior. O currículo dele... É assim, vocês não precisam nem acreditar na gente. Não precisa. Basta vocês acessarem, por exemplo, jornais que não sejam brasileiros, já que vocês não acreditam que a imprensa brasileira é honesta. Vocês podem ir para um jornal, por exemplo, de Portugal, né, como o Público, por exemplo. Podem ir para o New York Times, podem ir para o Washington Post, podem ir para o Times, o inglês, o Le Figaro, pode ir para o Le Monde Diplomatique, o Bild alemão.
Em qualquer um desses jornais, em qualquer um desses veículos de comunicação, vocês vão perceber e vocês vão verificar que as notícias que saem a respeito das eleições brasileiras colocam que de um lado está um democrata e de outro um fascista. Um fascista que está correndo atrás de ser o próximo presidente da República. E ele é tão fascista e tão fascista que ele foi capaz de arrecadar 12 milhões de reais e ainda falar o seguinte, né? Da mesma maneira como ele disse que ele não tinha culpa porque algum apoiador dele foi violento e acabou com a vida de um mestre de capoeira, ele disse aqui hoje também o seguinte: não tenho controle se empresário faz isso, diz Bolsonaro sobre o WhatsApp. E aí, indo adiante, né, isso aqui é a nova manchete da Folha de São Paulo no seu portal, o UOL, e aí logo abaixo vem uma das principais matérias que diz o seguinte: juristas veem risco de cassação por uso do WhatsApp. Caso se comprove que empresas compraram pacotes de disparos em massa de mensagens do WhatsApp contra o PT, especialistas em direito eleitoral ouvidos pela reportagem do UOL consideram possível um processo de cassação da candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL. A informação sobre a atuação de empresas na campanha foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo hoje, quinta-feira, 18 de outubro. Segundo os juristas, as encomendas de mensagens seriam doações não contabilizadas, o que se assemelha ao Caixa 2 de campanha, e são feitas por empresas, o que é proibido pelo Supremo Tribunal Federal desde 2015, ok? Além disso, é crime contratar pessoas para distribuir conteúdo para denegrir a imagem de candidato. Na hipótese de uma cassação de uma candidatura, as eleições seriam anuladas e deveria ser feito um novo pleito, observa a vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Gabriela Hollenberg. Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e fundador do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, Guilherme de Sales Gonçalves avalia que a situação é delicada. A soma de ilegalidade dessa situação é muito grave, afirmou, nesta quinta-feira. Segundo a reportagem da Folha, cada empresa pagava até 12 milhões por contrato. Por lei, os candidatos à presidência só podem gastar 70 milhões na campanha. Então, 12 milhões chega a ser 17%. Isso é muito relevante. Segundo Gonçalves, mesmo que o candidato alegue que não sabia, participou ou concordou com o envio em massa de mensagens, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral avalia o benefício à candidatura. O advogado lembra que as lojas Avan, do empresário Luciano Hang, foram apontadas como um dos participantes da compra de pacotes. Hang foi obrigado pela justiça a comunicar aos funcionários que eles tinham liberdade para votar em quem quisessem, dias depois de ameaçar fazer demissões em massa caso Bolsonaro perdesse. A anuência pode ser presumida, diz o advogado. Não há como se dizer que o candidato não tenha nem ideia de que isso estava acontecendo. A investigação precisa de documentos e evidências. Gabriela Hollenberg destaca que a Lei 9.504 proíbe a doação de cadastros para candidatos. A mesma lei considera crime contratar direta ou indiretamente grupo de pessoas para emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato. Para ela, o caso pode render uma punição a Bolsonaro. Pode sim dar penalidade ao candidato, mesmo que ele não tenha participado porque foi beneficiado, acrescentou Gabriela Hollenberg, que é a responsável pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB. É isso mesmo, Edna Teixeira? É isso mesmo. Não adianta o Bolsonaro agora querer ser omisso, porque até omissão também é crime, né? E não adianta, porque podemos também dizer que eles podem ser uns laranjas, né? Laranjas do Bolsonaro, vamos dizer assim, do Caixa 2 do Bolsonaro, né? E, no caso, como eu estava falando, que o Bolsonaro, as suas ações, as suas reações, como que a gente pode ter um presidente da República
que não é, vamos dizer, equilibrado quando confrontado. Porque pela sua vida, pela sua prática no parlamento, e toda vez que ele é confrontado, nós já conhecemos quais são as reações do Bolsonaro, do presidenciável Bolsonaro. Como é que ele reage? Ele reage com grosseria, ele é rude, ele é diante, ele trata as mulheres para diminuir a mortalidade infantil. Ele falou que era tratada a dentição das mulheres. Então, por favor, ele é muito despreparado. Eu espero que os telespectadores prestem atenção nisso. Para mim, o da Bolsonaro é fujão, é covarde, é frouxo, é um ditador porque ele não aceita confronto de ideias. Tanto que ele diz que não aceita se perder a eleição. Ele disse que não aceita, que ele tem que ganhar. O que é isso? Vai ser fraude, né? E nós estamos numa democracia. Quando Lula perdeu, toda a vida ele saiu e foi para casa e pensar no próximo e se preparar para o próximo. Então, isso é próprio do ditador dizer que não aceita se perder. Ele só aceita ganhar. Isso não é saudável. Então, mentiroso e desonesto. A Maria Lima pergunta para você se realmente o Bolsonaro é frouxo mesmo. Qual a sua opinião? Sim, frouxo, porque ele não tem a coragem de dar a cara para abater, ele não tem coragem de ir aos debates. Ora, essa questão da doença não dá mais para a gente aceitar. Por quê? Porque o Haddad falou, eu vou lá, eu vou onde ele estiver. Mas ele vai para as entrevistas, né, sozinho, nas redes de TV, mas não vai com o Haddad. Então, dá para justificar? Não dá. Não é? É difícil. É difícil justificar. Tem um comentário aqui, Edna, que eu gostaria até que a gente fizesse algum tipo de análise, né? Uhum. Tanto eu, quanto você, quanto o Elano, que é o seguinte, o Paulo Figueiredo fala assim, mas não só prejudicou a campanha do presidenciável Haddad, os bombardeios de fake news contra o PT prejudicaram também outras eleições majoritárias e proporcionais do partido. Sim. O Pimentel, governador de Minas Gerais, a Dilma, senadora por Minas Gerais, sim, o Suplicy, senador por São Paulo, Lindbergh Farias, senador pelo Rio de Janeiro, deputados federais e estaduais que o PT tinham, segundo o Datafolha, antes do bombardeio de fake news, 29% da preferência dos eleitores brasileiros, e essa preferência caiu para 19%, como se perderia 10 pontos percentuais em apenas 2 semanas. Isto posto, toda a eleição deveria ser anulada, pois, em condições normais, o PT teria ampliado ainda mais sua bancada no Congresso. Fato esse importantíssimo para dar base parlamentar ao Haddad, no mínimo para evitar um novo impeachment com um estilo de golpe de Estado. Simples assim. Fake news é tão nefasto, é tão prejudicial à sociedade, que tira do eleitor, né, vamos dizer, o direito de eleger a pessoa como a Dilma, como o Suplicy, né, que nada se tem contra eles, né, que seria um excelente parlamentar, e outros que foram citados, como Lindbergh, né, e tira esse direito deles estarem agora no parlamento, não é isso? E coloca pessoas sem nenhum preparo, como Alexandre Frota. Quem que perde? Perde o Brasil. Janaína. A Janaína Pascoal. Não, a Janaína pelo menos é professora. Pelo menos né? Kim Kataguiri. Nem terminar uma faculdade o cara é capaz. Quem que perde com isso? Perde o Brasil, perde a população brasileira. Mas eu queria falar sobre o Haddad, que as pessoas falam que ele não foi um bom prefeito. Na verdade, aquela ocasião que ele perdeu no primeiro turno foi numa ocasião muito específica. 2016, Cidade do Golpe. Foi na época do golpe, na época que eles estavam recebendo, o PT recebeu muito bombardeio na mídia, bombardeio covarde, mentiroso, porque depois que se joga no ar essas coisas, as pessoas não têm tempo, né, de processar. Não é isso? Então, ele não é porque ele não ter sido um bom prefeito. Ele tanto foi um bom prefeito que recebeu prêmio
foi bem avaliado, né? E hoje está aí no segundo turno. Significa dizer que as pessoas pensaram, refletiram e viram que era mentira. Caso contrário, ele não estaria hoje no segundo turno, porque existiram muitos candidatos, mas ele está hoje no segundo turno. E outra coisa, ele, quando ministro da Educação, estava falando que o PT ficou 13 anos no poder e não fez nada, eu quero dizer que fez Ciência Sem Fronteira, que deu direito ao pobre fazer intercâmbio. Eu mesma, na minha juventude, era muito boa em inglês, tive desejo de fazer intercâmbio e não pude porque não teve um governo que cumpriu a sua obrigação. Muitas vezes eu falo isso e as pessoas dizem, mas é obrigação, tá, mas muita gente não cumpriu sua obrigação. Outra coisa que ele fez foi o FIES sem fiador, sem avalista. Imagina que eu vou pretender estudar, não tenho condições, e vou atrás de fiador e não tenho. Quer dizer, isso é um grande ganho para a juventude. E através da educação que a gente se liberta. O saber é poder. A outra coisa é o ProUni. Não é? Então, inúmeros são os projetos. É só entrar no site que vocês vão ver. Não acredite nas coisas de WhatsApp, não acredite nessas mídias e fake news. Vão às fontes oficiais. Eu pedi uma pessoa para me dar as fontes, as pessoas me colocaram fake news. Não é fake news, a fonte é oficial, se a gente vai nas instituições, ver o que é que foi feito no governo do PT. O PT tirou milhões de brasileiros da miséria, tanto que o Lula era convidado, as suas palestras eram bem pagas. Por quê? Porque ele ficou famoso internacionalmente por tirar grande parte, a maioria dos brasileiros da linha da miséria. Isso é muito importante, então ninguém pode dizer que o PT não fez nada. Aliás, o projeto do PT foi o melhor projeto de todos os tempos que nós temos no Brasil. O melhor projeto, o melhor governo de todos eles. Aconteceu o problema? Aconteceu. Foi descoberto por quê? Porque o meu colega Elano já explicou. Foi porque o PT fortaleceu as instituições, editou leis, né? O próprio governo mandou leis para o Congresso aprovar, para fortalecer melhor a gente conseguir punir a corrupção, e por isso foi descoberto. E muitas coisas já vinham de muito tempo, como os que foram nomeados na época do Fernando Henrique Cardoso, e como o Lula sempre disse, vou olhar para frente. O Lula não quis ficar olhando para trás, ele quis governar. E por isso ele não perseguiu, ele não tirou pessoas que estavam lá colocadas por FHC e que também cometeram erros e cometeram falhas e foram punidos. E como meu colega disse, a gente corta na própria carne. Mas agora o rei está nu. O rei está nu. Vamos lá, a gente está aqui chegando para mais um comentário do... mais uma notícia aqui, né, em relação à participação do Bolsonaro no debate. O que diz o médico a respeito da possibilidade do Bolsonaro fazer ou não a participação no debate, né? Após uma nova avaliação clínica, o médico responsável pelos cuidados do candidato à presidência voltou a afirmar que a participação em debates depende só do presidenciável. O deputado se recupera de um ataque à faca durante um ato em Minas, em 6 de setembro, mas tem retomado compromissos de campanha em público. A informação foi confirmada pelo jornal o Globo, daqui que a gente está lendo, né, pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por uma mensagem de WhatsApp, após ele ter deixado a casa de Bolsonaro sem falar com a imprensa. Questionado se o candidato poderia ir a debates e atos de campanha, o cirurgião respondeu: depende dele. Uma nota oficial divulgada nesta quinta-feira após visita de cerca de 2 horas informou que Bolsonaro foi submetido a uma avaliação médica multiprofissional de exames de imagem laboratoriais que se mostravam estáveis. Vai ou não vai, Elano, você acha? Amarelou, vai amarelar, não vai amarelar, como é que é? E aí, vocês que estão defendendo o Bolsonaro, o cara vai ou não vai para debate? Saúde ele já tem. O que explicar
Também tem, e muito. Caixa 2 é a bola da vez, companheiro, mas tem outros. Tantos outros. Procure. Você é um cidadão de bem, você é um cara sério, você é uma mulher honesta, que quer ser representado por alguém honesto, alguém bom. Eu sei, eu também sou, eu também quero. Mas não acredite, assim, não ache você que essa historinha que te contaram, que foi bancada aí por empresários, as informações que tu recebeu em WhatsApp, são verdade, não. Kit gay, mentira. Pior prefeito de São Paulo, é mentira. O cara ganhou vários prêmios internacionais. Agora, os 200 mil da JBS é verdade. É verdade que teu candidato disse que recebeu. Da JBS, investigada pela Lava Jato. E sério e honesto como deveria ser, o dinheiro deveria ter sido devolvido para a JBS. Mas foi passado por partido que devolveu no mesmo dia. Isso é lavagem de dinheiro. Companheiro, você pode até votar, pode até não mudar, mas não vai poder dizer que foi enganado, não. Teu desejo de mudança é legítimo. Eu também tenho desejo de mudança. O Temer entrou e a nossa vida piorou. O PT foi tirado do poder. O Bolsonaro representa a continuidade do Temer. Não é o PT, não. Tá? Bolsonaro apoia as medidas do Temer. O PT não apoia as medidas do Temer. Você está satisfeito com o gás de cozinha dobrando? Ou tu não se preocupa com gás de cozinha? Porque a imensa maioria da população se preocupa. Porque o salário mínimo não dá para tanta coisa e o gás faz diferença. Mas será que tu se importa com gasolina? Tu está satisfeito em pagar R$5 um litro de gasolina, R$4,90? Tu lembra quando era R$3,70? R$3,50? Quando era com a Dilma mesmo, era bem pertinho dos 3, macho. 2,69. Agora me diga uma coisa. Se tu votou no Aécio, achando que o Aécio era mudança, como é que tá hoje, cara? Tu votaria, minha querida, no Aécio? Lá era um rapazinho limpo, lindo, cheiroso. O combate à corrupção era seu maior discurso. O tempo passou, a máscara caiu e tu tem coragem hoje de dizer que votou nele? Se tu não votou, olha, tu tem uma salvação, porque tu deve ter votado na Dilma no segundo turno. Mas vamos lá, tu votou no Aécio e depois gritou: somos todos Cunha. Tu diz hoje que tu gritou: somos todos Cunha. Sabe quem é que estava abraçado com o Cunha? Era o Bolsonaro, que fez uma homenagem ao Cunha naquele triste dia. Não satisfeito de ter homenageado o maior torturador da história do Brasil, também elogiou o Cunha. Tá lembrado disso? Tá não. Bota na internet que tu vê bem facinho, cara. E como é que tá o Cunha? Como é que tá o Aécio? Como é que vai estar o Bolsonaro daqui a 1, 2 anos não sendo eleito? Porque tu te lembra de uma coisa, se ele for eleito, ele vai ficar imune. O cara que apoiou o Aécio, apoiou o Cunha, vai ficar imune. Esse cara que tem processos, que já foi condenado já por racismo, por incitação a estupro. É esse país que tu quer de verdade? Tem um patrimônio que não está garantido, né? Cara, ainda dá tempo de pensar, de abrir um pouquinho a mente. Nós queremos combate à corrupção, nós queremos e nós combatemos. Se combate corrupção é com tecnologia, é com informação, é com seriedade, é com legislação, não é com discurso fácil não. O braço direito do cara que tu diz que representa a ti
que vai combater a corrupção, o braço direito dele confessou também ter recebido dinheiro de Caixa 2. Perguntando as provas aqui, ó. Hã? Que você está acusando com o Bolsonaro. E aí? Agora faz o seguinte, cara. Cobra daqueles que fazem propaganda do teu candidato para tu, que cobre do candidato, que ele apareça no debate. Por que não? Que diabo de homem frouxo é esse? Qual é o medo de fazer uma discussão num estúdio, num diálogo, para enfrentar um professor, num debate, perguntas e respostas? Por que esse cara tem medo? E se ele tem medo agora, como é que ele vai enfrentar os problemas do país mais na frente? Tenho certeza que não é esse frouxo que te representa, não. Porque tu não é frouxo, tu não é frouxa. Tu vai à luta todo dia. Tu batalha, tu ganha a tua vida com seriedade, com honestidade. E não é este cara corrupto, com os seus corruptos do lado, o que tu quer, não. Muito pelo contrário. Te lembras que com a Dilma tu reclamava que tinha corrupção, que isso e aquilo? A Dilma caiu. E vamos lembrar, o Temer era enfeite de prateleira. Ele mesmo reclamou por ser enfeite de prateleira. Ele não tinha poder. Temer, por dizer que não sabe, e o teu, tu acha que pode dizer? Será que é assim que a gente vai mudar o Brasil? Erros nós cometemos. Nós não somos infalíveis. Jamais seremos. Mas nós buscamos acertar. Isso eu lhe garanto. Nós buscamos investigar. Por que antes não fizeram? Será que vão fazer? A ditadura era corrupta, companheiro. E não era pouco, não. Se a ditadura, se os militares fossem tão bons, por que não criaram leis de combate à corrupção? Por que não fortaleciam a Polícia Federal? Por que é que a transposição do São Francisco não foi realizada? É a Transamazônica. Há mais tempo. Pensada por Dom Pedro I e executada por Lula e PT. Por que não foi realizado antes? Eu também quero mudança, eu também quero um país melhor, um país com menos corrupção, porque acreditar... Elano, só para a gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, tem uma última notícia aqui do Globo, dando conta que o PDT anunciou que irá pedir a nulidade das eleições por conta da denúncia publicada no jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira, e de que empresas estariam comprando pacotes de divulgação em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp. O partido, no entanto, ainda está reunido para definir os termos da ação. Ainda não se pronunciou a respeito dessa acusação que saiu publicada no jornal Folha de São Paulo. A gente agora vai fazer uma mudança na bancada. O pessoal vai entrar